Bom dia, pessoal. Continuando nossos vídeos, né, da segunda aula, hoje a gente vai falar sobre controle cultural mecânico. Então, dentro ainda de métodos de controle, né, como eu já tinha comentado com vocês, o controle cultural mecânico. O que é um controle cultural? O controle cultural baseia-se, esses tipos de controle baseiam-se na manipulação da cultura agrícola ou na sua forma de condução para excluir ou reduzir a população de inseto praga. Então aqui a gente vai mexer em técnicas referentes à cultura para que a gente tenha uma redução populacional da praga, diferentemente do que a gente falou sobre resistência de planta, que a gente mexe na planta, né? Na resistência da planta. Uma dessas práticas se chama rotação de culturas. Então, o que é a rotação de cultura? Qual que é a vantagem de rotação de cultura? Todo mundo deve saber o que é uma rotação de culturas, né? Então, é você colocar uma outra espécie naquele mesmo local que não seja hospedeiro das pragas que ocorreram na cultura anteriormente. Isso é uma rotação de cultura. A vantagem da rotação de cultura é que ela modifica o complexo de pragas, ou seja, as pragas que irão atacar outra cultura são diferentes, que hoje é meio difícil, né? Porque as pragas da soja, do milho, do algodão, elas são muito comuns. Então elas vão se adaptando, uma de uma cultura vai se adaptando de outra cultura. Mas o princípio da rotação de culturas é esse. Favorece o solo, a água e o balanço de nutrientes. Ou seja, quando você tem cultura diferente, você fornece nutrientes diferentes ou em quantidades diferentes. Então, isso favorece. Qual a desvantagem? A cultura utilizada pode não ser a melhor economicamente. Então, quais são as culturas que têm vantagens econômicas hoje? No caso, para os grandes produtores, o milho, a soja, o algodão. Então, se as pragas são comuns, teria que estar buscando outras culturas. E será que essas culturas seriam realmente viáveis economicamente para eu estar fazendo a rotação? É uma coisa para se pensar. Bem, uma outra prática é a aração e gradagem. Então, quando a gente fala que é uma prática, a aração e gradagem, aí você fala assim, mas a gente preconiza o plantio direto. Se eu faço plantio direto, não é comum eu ficar mexendo no solo. Isso é verdade, mas em áreas que a gente está implantando, ou em áreas que tem a necessidade de você entrar com aração e gradagem, isso favorece, por exemplo, uma redução da população de pragas, principalmente as pragas de solo, ou pragas que determinadas fases do desenvolvimento, ou seja, a fase jovem desse inseto, ocorra no solo. Então, quais são as vantagens? Destruir e desalojar insetos, pragas de solo. Então, você vai deixar exposto para os inimigos naturais, para desidratação, destruir mecanicamente. Então, são vantagens da aração e da gradagem, né? Reduzir a população de praga tem como consequência isso. Então, quando você faz essas operações e você expõe esses insetos, ou você destrói, a consequência é a redução da população. Qual a desvantagem? Erosão do solo. Então, claro que o nosso plantio direto, o principal foco é isso, é não ocorrer a perda de solo, prejudicando a conservação da água e, consequentemente, do solo também. Essa é a principal desvantagem do sistema convencional, ou seja, de preparo com aração e gradagem. Nós temos também a época de semeadura. Eu posso trabalhar com isso? Como assim? Então, todas as pragas, elas têm picos populacionais, que a gente chama. Tem um momento que a população cresce demais.
E quando a gente fala de época de semeadura como uma medida de controle, a gente quer dizer o quê? Que se a gente trabalhar com a época de semeadura, a gente quer dessincronizar o período mais suscetível da planta com a maior população do inseto. Então, quando a gente faz flutuação populacional, faz 3, 4 ou mais anos, a gente estabelece que em determinados períodos a população do inseto cresce muito. Por exemplo, a segunda quinzena de novembro, geralmente os insetos apresentam um pico populacional elevado. Então, o que eu deveria fazer? Percevejo. Se eu trabalho a época de semeadura, vamos trabalhar para colocar, por exemplo, a fase mais crítica da planta em relação a percevejo, que seria o início do desenvolvimento das vagens, estágio R3, R4. Isso acontecesse, por exemplo, primeira quinzena de dezembro, ou primeira quinzena de janeiro. Então, eu trabalhar para que esse pico populacional de percevejo não coincidisse com o estágio R3 da soja. O estágio R3 é o início do desenvolvimento das vagens, o estágio de canivete que a gente chama, né? Então, é dessincronizar isso. Qual que é a desvantagem? Preço do produto no momento da colheita. Ou seja, tem época que no caso aqui a soja, ela tem um pico em termos de preço. Então, eu poderia, por exemplo, às vezes mexendo com a época de semeadura, atrasando, por exemplo, também não coincidir com esse período de preço mais elevado. Outro problema é que hoje os produtores trabalham assim, começou a chover já semeia, porque tirou a soja entre o milho. O produtor não quer perder tempo, ele quer aproveitar o maior número de cultivos possíveis durante o ano agrícola. Então, infelizmente, não é possível nesse sentido. O produtor não vai atrasar simplesmente para fugir do período de maior ocorrência da praga ou período suscetível da planta. Pode ser atacado por outra praga. Eu tento fugir dessa, mas outra praga pode atacar. Isso pode acontecer também. Outra forma de controle seria a densidade, que a gente conhece também por espaço, tem a densidade e quantidade de plantas por hectare, o espaçamento, mexer com espaçamento. Então, o que está acontecendo hoje? Cada vez mais a gente tende a reduzir o espaçamento entre plantas, aumentando a quantidade de plantas por hectare. Quais as vantagens? Maior ganho por área, ou seja, um maior número de plantas, você tem a tendência a aumentar a produtividade por área. Isso também ajuda a compensar perdas por pragas residentes, pragas que estão ali presentes, uma consome um pouquinho, outra um pouquinho. Então, essa quantidade de plantas ajuda o quê? Se uma planta é destruída, mas tem uma quantidade de planta muito grande para compensar. Desvantagens. Qual é uma desvantagem? Explosão populacional de uma praga. Então, quando uma praga que possa causar um dano severo, ela surge, a tendência de causar um dano pode ser muito maior. A disponibilidade de alimento é maior também. Limitado ao tipo de solo e competição entre plantas. Então, essa questão de espaçamento pode ser limitado pelo tipo de solo e também pela competição que pode ocorrer entre as plantas. Então, eu tenho que pensar bem na hora de utilizar essa questão de redução de espaçamento. Irrigação e drenagem é outra técnica que a gente pode utilizar como uma forma de redução populacional. Irrigação e drenagem, você pode perguntar, mas no que a irrigação vai influenciar? E no que a drenagem vai influenciar? Então, nós temos aqui vantagens. No caso da irrigação, reduzir a população de praga de solo. Isso a gente já sabe. Período que tem muita chuva, período chuvoso, chuvas frequentes. A tendência é que pragas de solo, que normalmente causam problemas às culturas, elas tendem a não causar tantos problemas. Um grande exemplo é a broca do colo.
que a gente chama de elasmo, lagarta elasmo. Elas entram um pouco abaixo do nível do solo, do colo da planta ali, um pouco acima da saída das raízes secundárias, e é a superfície. Então ali elas costumam entrar no colo da planta e se deslocar no sentido ascendente, causando problema em soja, em feijão, algodão, arroz, milho, todas essas culturas ela vai atacar. E quando você tem chuvas frequentes, dificilmente ela vai causar problemas, mas se tiver problema de veranico, ou seja, chuvas não frequentes, a tendência é que você tenha uma maior ocorrência e você tem que entrar com medidas de controle. Então, nesse caso, quando eu trabalho com irrigação, eu vou trabalhar, por exemplo, feijão irrigado. Eu não tenho esse problema com lagarta elástico, porque eu tenho um turno de rega. Então, o solo vai ter sempre uma determinada umidade que dificulta a ação dessa praga. Afeta o acasalamento também dos indivíduos adultos. No momento em que está ocorrendo a irrigação, os indivíduos adultos eles têm o acasalamento afetado, ou seja, principalmente os insetos que voam, mariposas, por exemplo. Então você tem e esses indivíduos eles têm um tempo para ocorrer o acasalamento. Eles não ficam por um tempo longo para fazer o acasalamento. Então, se ele perde aquele momento de fazer o acasalamento, ele não vai gerar descendentes. Então você tem redução de população. Outro caso é a drenagem, né? A drenagem ela afeta, também causa uma redução de população, e um exemplo que a gente tem é o gorgulho aquático. Aqui a gente tem a foto mostrando os tabuleiros, né? Onde você tem cultivo de arroz. E quando tem um ataque intenso dessa praga, que é o gorgulho aquático, a fase jovem está aqui, se alimentando no sistema radicular da planta. O produtor ele tem uma opção de drenar essa água e deixar por um tempo sem a presença dessa água para que o inseto ele morra, já que ele precisa da água. Então isso é uma prática utilizada. Qual que é a desvantagem dessas duas práticas, drenagem e irrigação? No caso da irrigação, o custo de implantação do sistema. Então não é um sistema barato. Então não é só querer, você tem que ter o recurso para isso, para montar um pivô ou outro sistema de irrigação. No caso da drenagem, nesse caso do gorgulho aquático do arroz, o problema é ter que remover um grande volume de água. Então eu tenho que remover toda essa água dos tabuleiros e depois eu tenho que repor. Quando eu fizer esse controle, essa redução de população desse inseto, eu tenho que repor água. Então, claro, isso tem um custo. E em muitos lugares a água já é paga, né? Eu pago outorga de água. Então a água que eu consumo eu vou pagar. Então não é interessante a gente estar desperdiçando a água. Antigamente o pessoal utilizava um produto chamado furadão. Aplicava furadão na água, mas isso era um risco muito grande, porque no momento em que eu fosse drenar essa água para fazer a colheita, eu estava jogando essa água no rio com resíduos de furadão. Então era um problema. Hoje não pode mais. Então uma das formas de manter a população desse inseto abaixo do nível de dano econômico seria estar fazendo a drenagem. Nós temos também destruição de restos culturais. E aí a gente volta um pouquinho lá quando a gente está falando de controle legislativo. Então a gente colocou como exemplo aqui a cultura do algodoeiro. Tá? A foto aqui, né? Destruição de restos de cultura, ou seja, eu fiz a colheita do algodão e depois eu sou obrigado a destruir esses restos. Tem vários equipamentos que são utilizados para a destruição desses restos de cultura, o que a gente chama de soqueira, né? Para evitar rebrota. Então eu destruo bem baixo, trituro mesmo para que não tenha rebrota e assim eu não mantenha a praga por mais tempo na cultura ou no local até a safra seguinte. Então quanto menos tempo
esse solo estiver livre da cultura, maior será a infestação para a safra seguinte. Então, quais são as vantagens? Destruição de plantas para que não ocorra rebrota e, consequentemente, a permanência da praga para a safra seguinte. Isso aqui é a principal vantagem, ou seja, eu estou eliminando o hospedeiro para essa praga. Qual a desvantagem? Custo adicional de operações. Então, quando eu vou fazer essa operação, é um custo a mais que eu vou fazer. Tá? Qualquer operação que eu faça a mais, eu vou reduzir o lucro do produtor. Isso é uma desvantagem. Mesmo o produtor fazendo isso aqui, ó, destruindo esse resto de cultura, para a cultura do algodão a gente tem um problema a mais. Qual que é? A falta de cuidados, de equipamentos adequados para transporte do algodão da lavoura para a fábrica, por exemplo, para um sistema de armazenamento. Por quê? Se você andar na margem de rodovias, você vai ver a presença de plantas de algodão. Então, caiu a semente de algodão ali, nasceu, e a plantinha cheia de pluma. E nesses locais não é feita a eliminação dessas plantas. Então, a praga tende a permanecer ali até a safra seguinte. E aumente, quer dizer, numa população elevada. Então, se tivesse todos esses cuidados, a gente teria uma redução a mais na população, o que não acontece pela falta de cuidado e equipamentos adequados para transporte desse produto. Outra técnica é a poda. Mas como que a poda, como eu faço poda para controlar inseto? Indiretamente, sim. Então, principalmente quando tem ataque de brocas, eu vou fazer a poda para eliminar os ramos afetados. E depois eu tenho que fazer a queima desse material. Eu tenho que destruir, ou passar num triturador e fazer virar composto isso aí. É uma forma também. Então, qual que é a vantagem da poda? Eliminar a parte de plantas infectadas por broca, ou infestada por broca. Então, eu vou fazer essa poda, claro que local de corte eu vou passar uma pasta bordaleza para evitar a infecção por doenças. Mas é uma forma de estar retirando, porque uma vez que a broca está no interior da planta, é muito difícil de controlar. O controle é complicadíssimo. Então, quando eu elimino essa parte, né, tem um orifício que eu vejo de entrada da broca, eu vou medir 20, 30 centímetros abaixo desse orifício de entrada e faço a poda. Eu vou acumular esse material num local, eu não vou deixar ali por muito tempo. O material que eu cortar hoje, o interessante é que eu queimo o mais rápido possível, destrua ele o mais rápido possível, para que não estejam saindo indivíduos e pupando e se transformando em adultos. E qual que é a desvantagem? Necessidade de autorização para queima deste material. Então a gente sabe que queimar algo hoje é complicado até nos sítios, né? Sítios, fazendas. Geralmente é necessário fazer o quê? Fazer um pedido, pedir para as autoridades, né, competentes a autorização para queimar esse material. Então que eles fiquem sabendo que o que eu estou fazendo ali é uma eliminação de pragas, porque senão você pode ser multado. Essa é uma desvantagem. Se você triturar, tiver um triturador para triturar bem esse material, aí, claro, não vai precisar de autorização nenhuma. E você ainda pode utilizar o material como composto, para fazer compostagem, para utilizar nas plantas que você tiver na propriedade. Outra técnica, pessoal, e essa é algo que você tem que fazer para que a tua cultura, as tuas plantas se desenvolvam bem, que é a adubação. Mas não é simplesmente fazer adubação por fazer. Você tem que fazer a adubação de forma correta. Normalmente, quando a gente vai adubar uma planta num vaso, em casa, você não faz uma adubação como deveria ser, através de uma análise, porque é difícil. Imagina você coletar solo ali para preparar alguns vasos. Então, a gente termina jogando uma quantidade. Agora, quando você trabalha com grandes culturas ou culturas menores, com objetivo comercial, é interessante que você leve em consideração essa questão
balanço nutricional, ou seja, a planta precisa estar equilibrada nutricionalmente. E o fato da planta estar equilibrada nutricionalmente ajuda o quê? A torná-la mais resistente ao ataque de insetos. Então, uma vantagem é tornar as plantas mais resistentes ao ataque de insetos. Com certeza, quando vocês tiveram a aula de fertilidade, o professor falou o seguinte, que existe uma lei chamada lei do mínimo, ou lei do barril, que é aquela em que um nutriente, seja macro, seja micro, em excesso pode afetar a absorção de outros elementos ali. E a falta também. Então ele tem que ser feita a análise e tem que fazer a recomendação correta. Nós temos um exemplo, adubos nitrogenados. Se eu errar para mais um pouco, claro que além da possibilidade de queima, ou seja, de ocorrer uma toxicidade em relação à planta, você ainda tem essa planta às vezes vegetando muito, emitindo muitas estruturas vegetativas. Isso facilita o ataque de grupos de insetos, como exemplo os insetos sugadores. Quanto mais terra tiver a planta, melhor para eles. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente faz isso. A planta está bonita, está vigorosa, mas e aí? Então eu tenho que estar com a adubação equilibrada, não só nitrogênio, mas o fosfato e também os micros, né? Qual a desvantagem? A adubação precisa ser realizada de forma bem equilibrada. Então a gente tem que ter o cuidado. Claro, não só a adubação, mas a correção também. O solo bem corrigido facilita a disponibilidade desses elementos, esses outros elementos para a planta. Gente, obrigado. Sobre o controle cultural era isso. Vocês terão outros materiais que vocês possam ler para complementar esses assuntos que a gente trabalhou, ou seja, controle por resistência, controle cultural e controle legislativo.